Nós vamos ver a primeira síndrome, que é a síndrome de Balaão. A partir do versículo 1, diz assim: Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, na sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-los e de expulsá-lo da terra. Porque sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Balaão lhes disse: Passem a noite aqui, e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. Os oficiais moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: Quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-los. Deus, porém, disse a Balaão: Não vá com eles. Você não amaldiçoará esse povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: Voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os oficiais moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Feche seus olhos. Deus amado e querido, nós estamos na Tua presença, e diante da Tua palavra nós te pedimos, Pai, que ministre aos nossos corações. Te pedimos que o Senhor nos exorte essa noite, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos direcione para os Teus caminhos, Pai, para a Tua vontade. Que nós venhamos sair daqui nessa noite com a certeza, Pai, que estamos sendo direcionados por Ti. Então abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração para receber o que o Teu Espírito falará conosco nessa noite. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Durante essas ministrações, eu lhe aconselho a tomar nota de algumas características que nós vamos falar. E quando nós vamos falar de Balaão, eu quero te lembrar um pouco da história até chegar nesse profeta. Porque Balaão, ele está sendo chamado aqui dentro de um contexto. E eu tenho que voltar alguns passos para a gente chegar até ele. Você vai lembrar que Deus, ele chama Moisés para libertar seu povo. E quando Deus chama Moisés para libertar seu povo, Moisés, ele começa a ir até Faraó, para que o povo seja liberto, para que Faraó libere o povo para ir. E Deus, quando Ele dá a palavra, Deus fala que tem uma terra prometida para o povo de Israel, e que o povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Então, após aquele período, Faraó permite que Moisés saia com aquelas pessoas, leve o povo de Israel. E aí, quando eles
eles começam a peregrinar no deserto. Só que no deserto, muitas vezes, eles desobedecem ao Senhor. Então, aquele período que era de chegada até a terra prometida, que deveria ser muito pequeno, está demorando por anos. Porque aquele povo está se voltando contra Deus em todo momento. Aquele povo, mesmo tendo alimento todo dia, aquele povo, mesmo com as roupas não se acabando, mesmo com Deus mandando provisão, proteção, aquele povo se revolta com Deus e reclama com Deus. Então, um período que deveria aí durar pouquíssimo tempo, ele já está levando alguns anos. E aqui nesse momento, o que está acontecendo é que o povo de Israel está nessa caminhada até Canaã. Mas enquanto eles estão nessa caminhada, eles têm que conquistar alguns territórios, eles têm que passar por alguns lugares. E você imagine então um povo que Deus está com eles, irmão. Se Deus está com eles, onde eles estão passando, eles estão vencendo batalhas. Onde eles estão passando, irmão, qualquer luta, qualquer batalha que tem, eles ganham, porque Deus está com eles. Só que naquele momento, aquela reputação deles em relação às batalhas, ela está correndo por todas as regiões. E tem um rei aqui chamado Balaque. E ele já identifica que os israelitas estão perto do território dele. Quando ele percebe isso, ele começa a se preocupar, porque ele já sabe de um povo que foi liberto do Egito, de um povo que qualquer batalha que tem entrado tem vencido. Então na cabeça dele eu estou com medo, eu preciso tomar alguma atitude, mas tem que ser uma atitude rápida, porque senão eles vão entrar aqui e eles vão tomar o nosso território, não tem como vencê-los. Então aquele homem com medo, o que ele faz? Ele vai atrás de um profeta chamado Balaão. Repete comigo, Balaão, irmão. E quando ele chega até Balaão, que foi a primeira parte que nós lemos, ele envia pessoas. Ele envia pessoas para trazerem Balaão, para que Balaão faça o quê? Balaão amaldiçoe os israelitas. Ora, mas antes mesmo da gente entrar na história, pelo que eu te contei até aqui, a gente já sabe que o povo de Israel é um povo que tem a bênção de Deus. Então aquele homem está querendo o profeta para amaldiçoar um povo que Deus já abençoou. Então isso você já sabe que não vai dar certo. E quando eles chegam até Balaão, Balaão os recebe, foi o que nós lemos aqui. E Balaão fala: espere um pouco, esperem essa noite que eu vou orar a Deus. Balaão está orando a Deus para saber se vai com aquelas pessoas amaldiçoar o povo de Israel. Ele espera a noite toda, ele ora a Deus e Deus fala para ele não ir. A palavra de Deus é clara: você não vai, afinal esse povo tem uma bênção minha sobre a vida deles. E até onde nós lemos, você deve estar pensando: pastor, até agora eu não entendi. Porque até onde você lê, o Balaão é um cara bom, é um profeta que pergunta a Deus algo, Deus responde, e ele realmente não segue, ele realmente não vai. Só que o que acontece depois são as características da síndrome de Balaão. E a primeira característica da síndrome de Balaão é um jeitinho de fazer a própria vontade, mesmo sabendo que a contrária é de Deus. Então, se aquele povo vai lá, Deus dá uma ordem clara: você não vai amaldiçoar quem eu abençoei. Só que a história não termina aí. Balaque manda o povo de novo até Balaão. Só que agora ele manda com ainda mais príncipes e com ainda mais promessas de que Balaão será muito bem recompensado financeiramente. Só que você para pensar comigo, Balaão já recebeu uma instrução clara de Deus. E quando você recebe uma instrução clara de Deus, você não precisa estar perguntando o tempo todo a Deus, ele já te instruiu. E quando aquele povo vai de novo até Balaão, eles perguntam de novo se Balaão pode amaldiçoar o povo de Israel. O correto para Balaão era: sai da minha casa, Deus já falou para eu não ir. Mas Balaão faz o contrário: fica aqui na minha casa de novo.
que eu vou perguntar a Deus novamente. E aí eu sinto, e aí quando ele pergunta a Deus novamente, Deus manda ele ir. E aí você pode se perguntar: pastor, mas uma vez Deus não deixou ir, outra vez Deus deixou. Como é que pode isso, pastor? Deus é bipolar? E aí aqui nesse exemplo, você que é pai, você vai me entender. Porque eu tenho certeza que o teu filho uma hora já ficou insistindo com você alguma coisa. Esses dias a Hannah está com mania de ir com a mochila nas costas. Ela quer subir a escada com a mochila nas costas. E a mochila pesada com os livros. Eu falo: não, Hannah, não, Hannah. Aí tem uma hora que você fala: pô, vai. E aí você fala vai, já esperando, vai cair e ainda vai ser corrigida. E nós pais, às vezes a gente fala isso. É tanta insistência em algo que você falou para não fazer. Você fala: vai, pois vai. E Deus está fazendo exatamente isso com Balaão. Deus está falando: pô, vai, Balaão, faz a tua vontade. Vai, Balaão, faz o que eu já falei para você não fazer. E aqui a gente entra numa questão muito importante sobre o que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é expressa na primeira pergunta, quando Deus fala para ele não ir. E aqui nós vamos separar o que é vontade soberana de Deus, o que é vontade permissiva de Deus. Porque nós temos uma frase muito comum que é falar: é tudo da vontade de Deus. E está errado isso, pastor? Tá não, é tudo da vontade de Deus mesmo. Só que você tem que entender o que é vontade soberana e o que é vontade permissiva. Deixa eu te explicar através de outro exemplo. Deus dá uma ordem também para um profeta chamado Jonas. E a ordem de Deus para o profeta é: Jonas, vai para Nínive. Jonas obedece, irmão. Jonas vai para Tarso. Jonas está agora debaixo da vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que ele fosse, mas a vontade soberana de Deus era que ele fosse para Nínive, para outro lugar. Então o pai, ele tem uma vontade. A partir do momento que nós desobedecemos, nós entramos numa vontade que ele permite que nós vivamos e que nós soframos as consequências. E é o que ele está fazendo aqui com Balaão. Balaão, você quer tanto ir, fazer algo que eu mandei você não ir, não vai. Então vai, mas você sofrerá as consequências. E quando a gente traz essa passagem, dessa primeira parte dessa síndrome, quantas vezes a nossa vontade, Deus já falou alguma coisa para a gente começa a orar, Deus já falou, não, e você está pedindo de novo. Fala: não, pode ser que Deus mude de ideia, pastor. E não é não, irmão. Se Deus falou para você não ir, se Deus te deu uma direção, não questiona. Porque você está lidando com alguém que já sabe do teu futuro. Então se Ele mandou você não ir, não vá. Agora se Ele mandou você ir, prepara a bagagem e vai. Mas às vezes a gente tem as nossas vontades e a gente quer sobrepor as nossas vontades acima da vontade de Deus. Então eu quero tanto isso, que eu começo a orar e querer que Deus queira que eu faça a mesma coisa que eu quero, mas Deus não quer que eu faça aquilo. E quando nós somos guiados pela vontade de Deus, Ele vai nos instruir, irmão. Mas não é só instruir, eu preciso obedecer. E a vontade de Deus está expressa na vida de Balaão, mas ele resolve seguir as próprias vontades. E quando ele resolve seguir as próprias vontades, tem algo claro na vontade de Balaão, que se chama cobiça. Porque você imagina naquela época, um rei está falando: você pode vir, e eu vou te honrar muito. Você pode vir, que eu te prometo muitas riquezas. Quer dizer então que muitas riquezas paga eu contrariar a vontade de Deus para a minha vida? Quer dizer então que um bom ganho financeiro vale a pena se eu estiver negando o meu Deus? Será que vale a pena
E essa resposta, e essa pergunta, ela entra nos nossos dias de hoje. Porque quantas vezes a gente está num negócio e a pessoa diz assim, não tem nada a ver, todo mundo faz. Eu estava no meu ambiente de trabalho, e um dia uma pessoa falou, olha, está acontecendo isso aqui, mas fulano de tal está lá. Mas fala para essa pessoa que aconteceu isso, isso e isso. Eu olhei assim, mas não aconteceu isso. Eu não vou mentir não. Vocês quiserem mentir aí, vocês mintam. Eu não vou negociar meus princípios. E aí dentro do meio de trabalho, às vezes você vai ser o chato. Uma mentirinha, não tinha nada a ver. Ou uma assinatura, só uma assinatura para sair aqui um dinheiro, não tem nada a ver. Olha só, é só excluir fulano do cadastro, que agora recebe Bolsa Família. Não, tem carteira assinada, mas diz que não. Tem nada a ver, pastor. Todo mundo faz. Mas o que tua mãe te dizia, eu como pastor tenho que te dizer também. Você não é todo mundo. Então mesmo que todo mundo se corrompa, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, mesmo que todo mundo esteja sendo guiado pela cobiça, como foi Balaão, você foi colocado nessa terra para ser luz. E onde você está, as pessoas têm que te ver diferente. Porque o seu testemunho precisa chegar nas pessoas. E o seu testemunho chega como? Quando você nega as suas vontades. Quando você nega a cobiça para seguir a vontade de Deus. A segunda característica de Balaão é a cegueira espiritual. Se você está comigo até aqui, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Nós lemos no capítulo 22, agora você vai para o capítulo 22, lá no versículo 21. Após o segundo convite, então Balaão, ele vai com aquele pessoal, e olha o que acontece. Balaão levantou-se de manhã, pôs sela sobre a sua jumenta, e foi com os oficiais de Moabe. Acendeu-se, pois, a ira do Senhor, quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para se opor a ele. Balaão ia montado na jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empurrando uma espada, ela se desviou e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito, entre 2 vinhas, com muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante, se colocou em um lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então Balaão agora ele está indo a caminho daquele rei, mesmo sabendo que aquilo é contra a vontade do Senhor. E quando ele está indo com a jumenta vê o anjo do Senhor uma vez e desvia o caminho. E Balaão vai lá e açoita a jumenta. Ela vai por outro caminho, vê novamente o anjo do Senhor e muda novamente o trajeto. E Balaão mais uma vez vai bater nela. Pela terceira vez a jumenta vê o anjo do Senhor. E agora, irmão, é como se ela derrubasse o próprio Balaão de cima. E agora ele açoita ela com ainda mais força. Agora preste atenção, uma jumenta, irmão, está com o olhar espiritual aberto, e o profeta não está. Uma jumenta está conseguindo ver o anjo do Senhor, mas o profeta está andando normal, como se nada tivesse acontecendo. E nos remete a um homem de Deus tão obstinado pelas suas vontades, tão obstinado pelo que ele quer, que ele começa a ficar cego para o que Deus quer. E olha como isso é curioso e como isso acontece muitas das vezes em nossa vida.
Às vezes a gente está tão focado com algo lá na frente, que a gente não está vendo o que Deus está fazendo aqui no meio do caminho. A gente não está vendo Deus aparecendo, Deus fazendo provisão, porque a gente está obstinado no foco. Eu vou te dar um exemplo, e agora vai revelar um pouco da tua idade. Eu me lembro, irmão, quando eu era jovem, faz tempo, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, na época de fute-arte. Meu pai falou assim para mim, eu queria uma calça, e meu pai falou: filho, você vai escolher a calça que você quer. E a calça que eu queria, irmão, era aquela calça que era calça short. Alguém aqui viu aquela calça short? Não, né? Oh, meu Deus do céu, tá vendo como eu tô velho? Irmão, era uma calça, mas você tirava o zíper e virava short. E eu pensando comigo, meu Deus, eu vou chegar na escola arrebentando. Chegar de calça, pessoa, o Renan estava de calça, agora está de bermuda. Só que aí, quando chegou no meio do caminho, irmão, a gente já estava rodando lá na feira, e nada. E eu vi uma calça jeans. E eu falei: rapaz, é essa calça aqui. Achei ela bonita demais. E a gente não estava achando a calça short. Aí eu peguei e fiquei: não, pai, eu quero essa. E meu pai: mas a gente não veio comprar calça short. E aí eu fiquei com foco: não, eu quero a jeans. Agora eu quero a jeans. E meu pai: não, vamos ali. E a gente deu mais uma volta. E eu: não, pai, agora eu quero a jeans. Eu quero a jeans. Só que no meio do caminho a gente já tinha passado 2 vezes pela calça short e eu não tinha visto. Então meu pai foi lá, comprou a jeans. Quando eu saí com um saquinho assim com a jeans, primeira banca estava a calça short. Pai, eu quero a calça short. Era tanta obstinação agora pela jeans que eu esqueci o que eu tinha ido lá para comprar. E meu pai, como um bom pai, falou: não, agora você vai ficar com essa. Vou trocar não. E como muitas vezes a gente coloca alguma coisa na cabeça e a gente não está vendo o que está acontecendo no meio do caminho. Às vezes Deus começou a ministrar no teu coração algo, só que ainda não aconteceu. E aí você está focado: meu Deus, ainda não aconteceu aquilo que eu quero. Mas no meio do caminho Deus tem te protegido, Deus tem te dado provisão, Deus tem direcionado, Deus tem colocado as pessoas certas no teu caminho. Mas aí você só está olhando lá para frente. Você está sofrendo da crise de Balaão, que está tão obstinado com algo, que não está vendo Deus nas pequenas coisas. Não está vendo Deus aparecendo na sua frente. Deus aqui, Ele está reduzindo Balaão a um nível mais baixo do que um animal bruto. Porque o animal bruto está vendo e ele não. Só que não para por aí. Porque quando a gente continua aqui na passagem, a gente vai ver lá no versículo 28, que então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu te fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não sou a jumenta que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho o costume de fazer isso com você. E Balaão respondeu que não. Agora eu te pergunto, você que é do interior, quantas vezes você já viu alguém falando com a jumenta? Com jumento, pronto. Pastor, eu ouvi. Mas você viu a jumenta responder? Você viu a jumenta falar, irmão? E o que está acontecendo aqui é Deus abre a boca da jumenta para falar com Balaão. A grande questão é quando você lê aqui, você não vê Balaão surpreso. Porque, irmão, o mínimo que ele deveria fazer era surpreender. Afinal, um animal está conversando com ele. Mas ele está tão obstinado, ele está tão focado em algo lá na frente, que tem uma jumenta falando com ele, e ele está tratando como normal. Tem uma jumenta falando com ele, e ele não está sendo tratado nas circunstâncias. A obstinação, ela recusa ser instruída pelas circunstâncias. Porque se a jumenta vai por um lugar e muda de caminho, se ela vai por outro e muda de caminho, se ela vai por terceiro e muda de caminho, irmão, aconteceu alguma coisa 3 vezes.
No mínimo era para acender uma luz na cabeça desse homem e dizer: tem uma coisa errada. A cegueira espiritual de Balaão, ela entra na nossa vida quando nós temos dois extremos dentro da igreja. Aqueles que tratam tudo como espiritual. A pessoa pegou, não se organizou direito para ir para o culto, chegou, não organizou a roupa, não organizou os meninos. Daqui a pouco cheguei atrasado, foi coisa do inimigo, pastor. O inimigo, pastor, rapaz, ele me impediu de chegar na hora. Coisa do inimigo não, irmão. Você precisa se organizar melhor para chegar. E já tem outros que estão vivendo uma vida onde nada é espiritual. Então, tem acontecido coisas, como isso aconteceu aqui com o homem. Mudou a rota 1, mudou a rota 2, mudou a rota 3. Se mudou a rota 3 vezes, irmão, rapaz, você tem que olhar pelo olhar espiritual também. E muitas vezes a gente está vivendo como se nada fosse espiritual. A gente está entrando e saindo da nossa casa tem acontecido coisas que são da área espiritual, mas não, isso aí não tem nada a ver. E Balaão deixa claro como essa cegueira espiritual, ela impede de ver o Senhor. É como se algo estivesse tampando. É como se as suas vontades, o seu querer, estivesse impedindo que o seu olhar fosse aberto para ver o melhor de Deus. E essa é a segunda característica. Mas a terceira característica, ela é um pouco parecida com a segunda, porque ela fala sobre uma falsa espiritualidade. Então, se a primeira característica dessa síndrome é a minha vontade acima da vontade de Deus, a segunda é uma cegueira espiritual, a terceira fala sobre uma falsa espiritualidade. Porque quando Balaão, ele chega àquele lugar, é como se o rei pegasse ele e falasse: agora vai, vamos logo ali que a gente vai amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão vai com o rei. Quando ele chega no alto, ele fala assim: agora eu preciso de 7 altares, 7 cordeiros, e a gente vai sacrificar aqui um holocausto a Deus. Irmão, isso é crente demais. Balaão está fazendo sacrifício para desobedecer a Deus, olha aí. Fala: rapaz, parabéns. Faz uma vez, quando Deus fala com ele, Deus fala: você não vai amaldiçoar esse povo não, você vai abençoar. E você pode ler depois em casa que tem os oráculos de Balaão, porque cada vez que isso acontece, ao invés de amaldiçoar, Deus manda com que ele abençoe. Mas ele faz isso uma vez, e o rei fica zangado, mas o rei está com tanto medo e fala: não, vamos tentar em outro lugar. E a segunda vez vai em outro canto, e Balaão faz a mesma coisa: 7 altares, 7 sacrifícios, e vamos falar com Deus. E Deus de novo fala com ele: abençoa, você não vai amaldiçoar. Pela terceira vez a mesma coisa. E Balaão, ele está seguindo um ritual. E como, irmão, a nossa mente é boa de seguir ritual. É boa de seguir ritual. Se a gente muda uma liturgia, alguma coisa, a gente já se perde. Porque a rotina, ela traz uma ordem, traz uma organização. E às vezes esse ritual, ele na verdade, ao invés de nos aproximar, ele tem afastado de Deus. Porque esse homem aqui, ele mostra para a gente que é algo que parece, para aquele povo que está ali em volta, é um profeta de Deus. É alguém que faz sacrifício. É alguém que Deus fala com ele. Mas na verdade é totalmente o contrário. É um homem que está demonstrando uma falsa espiritualidade. E é uma coisa que nós não devemos fazer. A Bíblia conta outra história que vai nessa mesma vertente, que fala que Deus dá uma ordem a Saul. Quando eles vencem uma batalha, Deus manda com que ele extermine todo o povo inimigo. Só que Saul não faz isso. Saul não só não extermina todo o povo, como uma parte dos animais ele também não mata.
E ele tem uma justificativa até espiritual. Ele fala: olha, eu desobedeci para a gente pegar todos esses animais e oferecer a Deus. Olha aí, irmão, que bonito. Ele não obedeceu para apresentar a Deus os animais. E aí é aqui que entra a frase de Samuel, quando Samuel diz para ele: é melhor obedecer do que apresentar sacrifício. Porque para Deus o mais importante é a nossa obediência. É nós obedecermos aquilo que a gente não quer obedecer, mas se a gente sabe que a vontade dele é soberana, a gente obedece. E a gente não se esconde atrás de uma falsa espiritualidade. Deixa eu caminhar para a quarta característica da síndrome de Balaão. Balaão não amaldiçoa, mas ele cria uma estratégia para levar os filhos de Deus ao erro. A obstinação desse homem é tão grande, e Moisés ele fica revoltado, indignado, porque essa estratégia dá certo. Você vai ver que Moisés, quando ele derrota os moabitas, a palavra do Senhor diz que ele ficou indignado, porque foi exatamente isso que os homens fizeram. Eles se prestaram à imoralidade sexual, ou seja, a estratégia de Balaão deu certo. Ele levou os filhos de Deus ao erro. E essa quarta característica da síndrome é uma característica, irmão, que leva os filhos de Deus ao erro. E mais uma vez, numa raiz, numa coisa pequenininha. Às vezes é uma fofoca, irmão, dentro da igreja. Às vezes é uma conversa, um fuxiquinho de alguém lá da rua que não tem nada a ver, mas você traz para o meio. Você traz ali para... Não, a gente não está falando mal, a gente está só conversando. Mas isso tem trago e tem tirado o povo de Deus da reta. Tem tirado o povo de Deus do caminho que Deus quer que siga. E levar esses filhos ao erro vai criar uma raiz em cada um deles. Às vezes, irmão, você nem conhece uma pessoa, mas veio um irmão, veio alguém falando tão mal dessa pessoa, que mesmo sem conhecer, você já fica: ih, rapaz, fulano de tal, não, ciclano me disse que ele faz isso e isso de errado. Mas você nem conhece a pessoa ainda. Porque tem alguns que estão levando todo mundo ao erro. Tem uns que estão levando, estão criando história, irmão, e fazendo com que todos se desviem, com que todos escutem. Para a gente ir caminhar para a parte final da mensagem, essa síndrome, ela tem consequências. E eu vou citar alguns versículos que falam da consequência da síndrome de Balaão. Primeiro, Números 31:8 diz: entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão. Então a consequência de tudo que Balaão fez foi ser morto à espada. Mas a palavra vai falar mais sobre aqueles que seguem essa síndrome. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, a palavra diz: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Bom, quando você vê alguém falando essa expressão, ai deles, você já pode se preparar que o juízo ele é pesado sobre essa síndrome. Só que no versículo 14 e 15 é exatamente isso que Judas vai finalizar. Ele diz: eis que é vindo do Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Há um juízo. E eu sei que muitas vezes a gente entra na igreja, a gente espera uma palavra que, olha, nos encoraje, uma palavra que nos motive. Mas, irmão, o evangelho ele tem a ver com renúncia, e ele tem a ver com um juízo final também. E aqui está deixando claro, essa síndrome, ela tem uma consequência. Mas você pode estar se perguntando: pastor,
Você falou sobre toda a síndrome e como que a gente combate ela. Você quer saber como a gente combate ela, irmão? Diga amém. Começando de trás para frente. Se a última característica foi levar os filhos do Senhor ao erro, vamos recorrer à palavra para saber o que nós temos que fazer quando estamos com os irmãos. Em 1 Tessalonicenses 5,11, a palavra diz: por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, quando eu reúno com os irmãos, eu tenho uma missão, eu tenho que encorajar esse irmão, eu tenho que edificá-lo na palavra. Tem que falar: irmão, você está precisando que a gente ore pelo quê? Irmão, você quer que eu faça um estudo com você? Quando a gente se reúne, irmão, é para isso. É para comunhão, é para alicerce, é para encorajamento. Talvez eu sou pastor, não sei. Mas às vezes na tua célula tem alguém, irmão, que está indo, desculpa o termo, mas está indo quase que arrastado. Está passando por uma prova tão grande. Está passando por um problema, irmão, que na cabeça dela não tem mais solução. E a palavra aqui está dizendo: encorajem uns aos outros. É você chegar e falar: irmão, Deus tem um chamado para a tua vida, não desiste não, eu estou contigo. Irmão, se precisar me ligar de madrugada para orar, eu oro. Irmão, se precisar que eu vá junto com você lá visitar teu filho, tua filha, eu estou aqui. Mas não desiste não, porque Deus tem um propósito para a tua vida. E aí você está dando a mão, irmão, e o irmão fala: olha, eu vim hoje para essa cela pensando em desistir. Eu cheguei aqui dizendo: eu vou desistir. Mas Deus te usou com uma palavra, e meu chamado foi reavivado. É assim que Deus quer te usar. Efésios 5, do versículo 18 ao 21 diz: não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando um com os outros, com salmos, hino, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas. Então, irmão, quando eu estou junto com o irmão, pastor, mas a gente não pode deixar de falar, rapaz, toda a cidade está sabendo disso. Não, irmão, salmos, hinos, cânticos. E a gente vai se estruturar, se edificar e se encorajar junto. Como vencer a característica da falsa espiritualidade? Jesus, ele vai deixar claro para uma mulher. Ele vai dizer para ela que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Ele está falando que quando você chega aqui, você precisa, além de tudo, falar: Senhor, eu te entrego o meu coração. Senhor, faça o que o Senhor quer fazer, mas o meu coração está rendido a Ti. E quando eu levanto minhas mãos e quando eu dou um glória a Deus, eu não quero nem saber quem está do lado, porque eu estou rendendo o meu melhor louvor ao Senhor. Porque quando eu estou aqui, eu só me importo em adorar, mesmo se o irmão não adora. Mesmo que pareça hoje, irmão, que arrebentou a corda do violão, o irmão errou a nota, o baterista errou a virada, eu não quero nem saber, porque eu estou louvando e adorando ao meu Deus. E quando a gente desperta para isso, aí a gente tem uma igreja com adoradores que adoram em espírito e em verdade. E eu vou te falar, a tua adoração contagia, o teu louvor e a tua entrega contagia. Você já chegou, irmão, na igreja e você viu assim alguém e você falou: caramba, o irmão tá chapado. Não é de bebida não, é do espírito. E isso nos contagia. Porque fala: rapaz, esse mesmo Deus que está falando com o irmão, ele está aqui, ele vai falar comigo também. Então a falsa espiritualidade, ela é combatida quando a gente adora em espírito e em verdade. Pastor, e a cegueira espiritual, que é outra característica, como que a gente combate? Se voltando ao Senhor. A Bíblia diz que o profeta Samuel, quando Deus chama ele, a Bíblia diz que as visões não eram constantes. Deus tinha parado de se revelar ao povo. Por um motivo, aquele povo estava fazendo tudo que era errado. Mas aí o Senhor olha do céu e vê um menino
com o coração totalmente voltado a Ele. Ele fala: eu vou abrir a visão desse menino. Eu vou abrir o ouvido desse menino para me escutar. Mesmo que esse menino seja em meio a uma geração corrompida. Mas eu tô, irmão, acho que a Rayane já percebeu. A pastora, ela fica zangada comigo quando eu gosto de um louvor, irmão. É um louvor 24 horas por dia, só um mês. Eu decoro o louvor de trás para frente, de frente para trás. E um dos louvores que eu tenho ouvido muito foi o que foi cantado aqui domingo, que fala: se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. Então, se mesmo numa geração, numa família que não louva, que não se entrega a Deus, Deus só precisa de você, só precisa de um disposto, para que a sua visão seja aberta, para que você mude toda uma geração. Como que eu abro a visão também? Através da oração. Você vai lembrar que Eliseu orou para que seu servo tivesse a visão aberta. Mas por último, nós vamos ver como que nós combatemos aquela característica que eu acho que é a pior dessa síndrome, que é quando eu tento colocar a minha vontade acima da vontade de Deus. Colossenses 1:9 diz assim: por essa razão, desde os dias em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pode passar até o 12. Pedimos que sejam cheios do conhecimento. Leia isso aqui comigo, irmão. Pedimos que sejam. Olha o que Paulo está falando. Paulo está dizendo que ele está orando o tempo todo por essa igreja e pedindo que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. A igreja de Colossenses, Paulo não está lá, Paulo está escrevendo uma carta. Paulo tinha muita coisa para orar, irmão, por aquela igreja, mas ele estabelece um foco, que aquela igreja seja cheia do conhecimento da vontade de Deus. E olha a continuidade: com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por essa razão que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito, para que vivam de maneira digna ao Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus, serão completamente fortalecidos com seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência, e darão graças ao Pai com alegria, pois os tornou dignos de participarem da herança dos santos do reino da luz. Então Paulo, ele tem um pedido, ele tem uma oração a Deus: que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Paulo tem a certeza que saber a vontade de Deus vai mudar a realidade daquela igreja. Paulo tem a certeza que se eles forem cheios daquilo, todo o resto, como ele fala aqui, será consequência. Então, se tem uma oração, irmão, dentro de tudo, você fala: pastor, ficou muita coisa na minha cabeça dessa ministração que eu não consegui decorar. Essa parte aqui: seja cheio da vontade de Deus. Seja cheio de entender qual é a vontade dele para a tua vida. A Bíblia vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se você fala assim: pastor, eu tenho certeza que eu estou seguindo a vontade de Deus, irmão, você está em paz, porque ele tem o melhor para você e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A Bíblia vai falar que Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus, quando vai chegando próximo ao tempo da crucificação, a Bíblia vai dizer que ele começa a ser cheio de uma amargura. E naquele momento ele faz uma oração a Deus, ele fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Então Jesus, ele tinha todo o poder para falar assim: eu não quero a cruz, eu não quero sofrer essa humilhação, eu não quero sofrer essa dor. Mas Jesus aqui na terra, ele tinha uma certeza: a vontade do Pai é a melhor para nós. E que você viva debaixo dessa certeza, porque eu sei que você tem suas vontades, mas que as tuas vontades têm que estar submissas à vontade do Pai. Que você tem que submeter todas as suas vontades, mesmo aquele desejo que você fala: pastor, isso é para a obra. Irmão, submeta à vontade dele. Porque pode ser que a vontade dele seja que você não faça isso agora, mas só ano que vem.
Pode ser que a vontade dele seja assim, que você comece isso para ontem, mas você precisa se submeter à vontade.